Graça e paz, minhas queridas irmãs, estamos aqui para mais um dia devocional. E o tema de hoje é folhas ou raízes. E eu já convido você a abrir sua Bíblia lá em Jonas 4:6, que vai dizer assim: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. E eu convido você a abrir também em Jeremias 17:8, que vai dizer assim: Ele será como uma árvore plantada junto a águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Apesar de o foco deste livro estar nas raízes, também já tratamos de folhas, porque tanto estas como aquelas nos ajudam a entender questões importantes nesta jornada de cura e restauração. Hoje separei duas passagens bíblicas. Começaremos com a planta de Jonas, que apresenta algumas características interessantes. A boboeira que cresceu sobre o profeta apareceu do dia para a noite, o que significa que já nasceu grande. Eu tenho 1,73 m de altura, mas não nasci com esse tamanho. Na verdade, demorei anos para atingi-lo. Não raramente vemos pessoas cujo relacionamento com Deus é como aquela planta, cresce rápido demais. Elas conhecem Jesus e logo se destacam por terem uma vida de oração e jejum. Em pouco tempo, já estão envolvidas em atividades na igreja, com todo entusiasmo. De repente, num belo dia, a empolgação murcha, a devoção seca e elas desaparecem. O que houve? Tudo estava indo tão bem. O problema, descobrimos mais tarde, é que estavam tão preocupados em cuidar e mostrar a utilidade de suas folhas que não se atentaram para as raízes. Foi exatamente essa situação da planta de Jonas. Ao oferecer suas folhas como sombra, ela trouxe certo alívio por um dia. Do mesmo modo, quando empolgados, muitos começam a apoiar uma ação em nome de Cristo, mas depois desaparece, enquanto a ajuda ainda se faz necessária. O motivo de sumirem tão rapidamente se deve ao fato de que, embora suas folhas proporcionem algum frescor aos demais, infelizmente são árvores sem raízes. Estas, por sua vez, não conseguem produzir nada, além de um alívio imediato, porque não tem sustentação forte o bastante para apoiar um processo de cura até o fim. Outro fato interessante a respeito dessa passagem de Jonas é que o profeta chorou por causa da boboeira, um comportamento bem estranho depois que os habitantes de Nínive se converteram por meio de sua pregação. Os ninivitas eram inimigos de Israel, por isso Jonas queria vê-los pagar pelos crimes que haviam cometido contra o seu povo. Então, movido pelo rancor, construiu um abrigo perto da cidade para ver o que aconteceria com ela. Jonas queria se alegrar com a destruição de Nínive. Contudo, para lhe ensinar uma valiosa lição, Deus fez crescer ali uma planta cujas folhas enormes o protegiam do sol. Ele ficou muito feliz, mas no dia seguinte, o Senhor enviou uma lagarta, que comeu o talo da boboeira, e esta secou. Em seguida, como se não bastasse o calor do sol, Deus fez soprar um vento quente sobre Jonas, a ponto de ele desmaiar, enquanto lamentava a morte da planta. Então o Senhor questionou: Você está com pena de uma planta que nasceu, cresceu e morreu em um dia?
mas não tem compaixão de milhares de pessoas que precisam de salvação. Jonas 4, 10 e 11. Por vezes, agimos como Jonas. Não nos alegramos quando alguém que nos prejudicou é alcançado pela graça divina e logo começa a usufruir dos benefícios da nova vida em Cristo. Segundo a nossa perspectiva, a pessoa deveria pelo menos sofrer um pouquinho. Por outro lado, ficamos tristes se, por exemplo, o nosso celular cai no chão e a tela acaba trincando. Em outras palavras, se quisermos ter as nossas raízes curadas, precisamos exercitar a compaixão. Agora, certamente a árvore que nos deve servir de parâmetro não é a de Jonas, mas a do texto de Jeremias. Antes de descrevê-la, o profeta afirma: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, porque ele é como um arbusto solitário no deserto, numa terra salgada onde ninguém vive. Jeremias 17, 5 ao 6. O trecho fala de dois tipos de solo, um no deserto e o outro perto da água, o verso 7. Porque é o solo que faz a diferença. O livro de Ezequiel também menciona uma videira plantada junto à água, frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ezequiel 19, 10 e 11. E mais adiante o profeta diz que ela foi plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Os versos 12 e 13. A mesma árvore, em dois solos distintos, é como se fossem dois organismos antagônicos. Enquanto estava plantado perto da água, a videira tinha folhagem viçosa e produzia bons frutos. Os ramos eram robustos o suficiente para serem transformados em cetros de governantes, que costumavam declarar sentenças e liderar as nações como aquele objetivo. No entanto, a desgraça se abateu sobre aquela videira, porque o solo tornou-se desértico. Seus ramos secaram e já não serviam para mais nada. Não basta ser uma árvore boa ou ou uma planta sadia e forte, se não estiver plantada em um solo fértil, cujas raízes se estendam e toquem os ribeiros. Seus dias estarão contados. Seu fruto não permanecerá, sua folhagem murchará e o fogo se espalhará entre os ramos. Talvez o solo em que você esteja plantada não permita que seus galhos e ramos se tornem cetros. Quem sabe você não consiga mentorear ninguém, porque você mesma está fraca e nada do que faz parece avançar. Pode ser que você não esteja entendendo seu papel no grande plano divino para este mundo. Não se preocupe, pois se você permitir, o Senhor a mudará de ambiente e transplantará você para outro solo, uma terra perto das águas. Amém. Glória a Deus por sua palavra, né? E hoje aprendemos muito sobre essas duas plantas, né? E aprendemos também como não devemos ser, porque muitas vezes a gente tem esse senso de vingança, só que a palavra diz que a vingança, ela pertence a Deus. E Jonas desobedeceu ao Senhor, porque ele não queria que aquele povo fosse salvo, né? E quantas vezes nós também agimos assim, né? Alguém nos causou alguma ferida, fez algo em nós que nos machucou. E nós queremos o quê? Justiça. E muitas vezes a gente diz assim: Deus é minha justiça, Ele vai julgar.
mas a gente é incapaz, mas assim, a gente confiando na nossa justiça e querendo ver com os nossos olhos o outro sofrer. E não é isso que Deus quer, como foi no caso de Jonas. Aquele povo de Nínive perseguia sim e eram inimigos do povo de Israel. Mas aprove ao Senhor salvar aquele povo. E olha só como o coração de Jonas foi endurecido, porque ele queria, aos olhos dele, ver o Senhor destruindo aquele povo e não salvando. Não salvando. Quando na verdade a palavra vai dizer que a gente não deve pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem, né? Então o Senhor derramou graça sobre a vida dos ninivitas e ele queria usar Jonas como instrumento dele ali para pregar. E Jonas não queria, de jeito nenhum, porque Jonas queria a própria justiça dele. Queria que Deus matasse aquele povo mesmo e destruísse. Por causa do quê? Do senso de vingança que ele tinha no coração dele. E não é isso que o Senhor espera de nós, né? Então, como nós vamos nos portar diante dessas situações, quando Deus mandar a gente orar por aqueles que nos perseguem, né? Por aqueles que são nossos inimigos. E quando a gente tiver que ir pregar para eles, para que o coração deles sejam quebrantados e haja salvação. Porque o intuito de tudo é a salvação. É essas pessoas estarem próximas de Deus. E como eu e você vamos reagir diante disso, né? E aqui ela trouxe o texto, né? Que Jonas, ele ficou com pena da árvore que nasceu em um dia e morreu em um dia, e não teve compaixão daquelas pessoas que iam estar condenadas ao inferno. Ele não teve compaixão. E é isso que o Senhor, ele pede para a gente, para que nós olhemos para o pecador, não com os nossos olhos, mas com os olhos de Cristo, com os olhos da compaixão. Porque por mais que aquela pessoa ela lhe fez mal, ela lhe fez sofrer, mas você tem que entender que ela anda segundo a carne. E que ela também carece do quê? Da graça de Deus, para que frutos do Espírito sejam produzidos nela, né? Então eu não sei como está a tua vida, eu não sei se como você tem orado e como tem sido o seu senso de justiça, né? Mas o Senhor falou profundamente aos nossos corações nessa manhã, né? Para que possamos sim fazer a vontade de Deus, orar por esses que nos perseguiram, né? E clamar ao Senhor pela salvação, e não querendo ver que o outro sofra para pagar aquilo que ele fez comigo. E não é essa a justiça de Deus, né? A justiça pertence a Ele e Ele faz da forma como Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, que nessa manhã a gente venha ter essa percepção, essa clareza, né? E aqui eu vou destacar só esse finalzinho que ela vai dizer assim: não se preocupe, pois se você permitir, o Senhor mudará de ambiente e transplantará você para outro solo, uma terra perto das águas. E é isso que o Senhor quer de nós, né? Para quando chegar o tempo desértico, nós continuarmos produzindo frutos em abundância, sermos árvores frondosas, com raízes tratadas, mas não apenas as nossas raízes, e sim a árvore por completo, né? Porque o tipo de solo também que a gente está plantado vai influenciar no crescimento dessa árvore e nas estações que ela vai precisar passar, né? Então, que sejamos como essa árvore, plantada junto a ribeiros, né? Que suas raízes se estendem e no tempo da escassez, no tempo da sequidão, ela continua a produzir frutos, porque
ela está bem nutrida, ela está bem plantada, ela está no solo que produziu vida nela. Hoje estamos finalizando a nossa 7ª semana e Mulheres com Raízes Profundas, que foi o tema geral da semana, né? E sempre no final, a autora, ela sempre deixa 2 perguntas para nós nos avaliarmos e sempre deixa uma cartinha e eu vou aqui compartilhar com vocês. Enraizando. A primeira pergunta é: quais atitudes você deve tomar para se dedicar mais intensamente ao seu relacionamento com Deus, buscando se aprofundar em sua raiz mais importante, a de filha? A segunda pergunta é: qual devocional da semana mais impactou você e por quê? E eu vou ler agora a cartinha. Filha, estou reposicionando você na mesa. Fique onde possa estar conectada comigo. Alguns lugares parecem bons aos seus olhos e você já adentrou em muitos, mas eles podem ser uma distração e impedem que você fixe sua atenção em mim. Então siga a minha presença, permaneça perto. Próximas fases a espero, mas lembre-se de se esconder em mim todas as vezes que a pressão tentar sufocá-la. Prepare-se para um nível ainda maior de unção, favor e graça. A minha palavra será o seu escudo. Aleluia. Glória a Deus, né? E louvado seja o Senhor por essa devocional dessa semana, que foi tão profunda, trabalhou tão profundamente a nossa identidade, firmou as nossas raízes em Cristo, né? Que maravilha que o Senhor tem feito nos nossos meios, né? E que possamos sim nos apegar a essa palavra, porque como ela finalizou aqui, prepare-se para um nível ainda maior de unção, favor e graça. A minha palavra será o teu escudo. Então, quer escudo melhor do que essa palavra? Quer um defensor melhor do que o teu Senhor? Quer uma justiça maior do que a divina, que não falha, não erra, não tarda? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e Ele tem nos reposicionado num tempo como este. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia devocional. Deus abençoe você.